Graça e paz, queridos. Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos. Vamos ver se os comentários aparecem aqui. Opa! Comente aí pra gente poder ver vocês. Que eu mudei a tela aqui para ver se a gente consegue enxergar. Ah, agora sim, glória a Deus. Graça e paz, Carlinhos, Vanderleia. Agora melhorou. Boa noite. Boa noite. É uma bênção aí estar com vocês. Agora eu consigo ver vocês. Eu mudei a tela aqui. Agora ficou bom. A gente vai ficar vendo em cima, embaixo aí. Vou ficar olhando dos dois lados aí, tá? Glória a Deus. O pessoal já tá chegando. Então, a gente ficou no desafio dessa semana, né? De estar lendo os dois livros, né? A gente vai entender um pouquinho, né? Mas é um livro só. Os dois livros durante toda a semana. Foi um desafio e tanto. Foi 55 capítulos. E graças a Deus, fiquei sabendo que alguns irmãos conseguiram ler bastante, outros cumpriram a meta. Graças a paz, Cláudio, Eliana, sejam muito bem-vindos. A Lorena também, né? Espero que esteja aí. Agora eu estou vendo os comentários, vocês podem estar fazendo as perguntas, beleza? Então a gente ficou nesse desafio desses 55 capítulos dos dois livros, né, de Samuel. Foi uma bênção, foi uma vitória, né? Mas foi um desafio também, né? Uma média de 8 capítulos por dia. Foi uma bênção. Nossa, a gente mergulhou aqui no livro de Samuel. Agora na próxima semana, sem querer me antecipar muito, a gente vai estar lendo o livro de Reis. Então, os dois livros dá 47 capítulos. Então, são 8 capítulos a menos, né? Então, dá uma suavizada aí no negócio. Mas vai ser benção. Pessoal, espero que daqui a pouco vai chegar, né? Mas vamos orar, porque o tempo não espera. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, por esse dia que o Senhor criou para nos abençoar. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que teu Espírito Santo seja bem-vindo nesta hora. Guia nossa mente, Deus, para toda a narrativa bíblica, para tudo aquilo que, Deus amado, nós meditamos durante essa semana, junto com os nossos irmãos. Pai amado, que o teu Espírito Santo traga clareza para nós podermos mergulhar nesse panorama desse livro, Pai. Em nome de Cristo Jesus, abençoe todos aqueles que estão chegando e aqueles que irão chegar, Pai. E que teu Espírito Santo ilumina nossa mente e nos capacita para comunicar a tua palavra. Reconhecemos que somos limitados, ó Deus, somos finitos, mas o teu poder, ó Deus, é infinito. E nós pedimos a tua graça nesta hora para que nós possamos, ó Deus, no encerramento dessa aula, sermos abençoados pela tua rica e santa palavra e o nome do Senhor seja glorificado, a palavra do Senhor seja exaltada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem mais chegou aí? O Valdão. Glória a Deus, Valdão. O Valdão já estava tão animado aí pelo livro de Samuel que estava achando que a aula era ontem, hein? Olha só, veja bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos começar aí, né? Falando, pastor e a pastora Valdineia, glória a Deus. Pastor Luiz, sejam muito bem-vindos aí, glória a Deus. É uma honra aí ter vocês conosco. Então nós vamos estar falando sobre o livro de Samuel. O livro de Samuel tem uma narrativa muito rica, né? De vários exemplos, muitas histórias, muitos acontecimentos aqui, por um lado trágico e por outros violento, né? Mas nós vamos aprender tudo isso aqui durante essa aula, né? Então, queridos, o que é o livro de Samuel? Então, a primeira consideração que a gente precisa fazer dentro desse pano de fundo, né?
é saber quem que é o autor. Então, se você procurar, graça e paz, Dami, seja bem-vinda. Se você procurar na Bíblia de estudo, dificilmente vai encontrar, né, alguma Bíblia, alguma pessoa que efetivamente vai estar colocando ali que realmente Samuel, ou Natã, ou Gad, né, que é outro profeta, eles foram os autores de Samuel. Graças, paz, Kátia, Rafael, sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus. Então, é difícil ter essa certeza, né, de estar ali observando isso, tendo esse conhecimento. Mas, provavelmente, sejam eles, né? Sejam eles que escreveram isso. Então, o livro de Samuel, ele traz conosco a narrativa da transição do período dos juízes para o período da monarquia, né, dos reis de Israel. Então a gente vê essa história tremenda aí. Então, o que tem dentro desse livro? Ele tem essa transição, né, que tem um juiz de transição, que a gente vai chamar, que foi Samuel, que foi o último juiz de Israel no tempo dos juízes. E depois, no livro de Samuel, propriamente dito, já começa os reis. Então, os dois primeiros reis que foram Saul e Davi. Então, na primeiro Samuel e segunda Samuel é a narrativa desses três personagens. Então, o primeiro é Samuel, né, como a gente está falando. O segundo é Saul e o terceiro é Davi, né, um dos maiores reis de Israel. Seja bem-vinda, Rose, e toda a sua família aí, que esteja acompanhando a gente. Um grande abraço. Então, queridos, esses três personagens que a gente vai ver. Então, na Bíblia hebraica, né, antes da tradução e até hoje, né, eles consideram um livro só de Samuel. Um livro só. Por quê? Porque durante a escrita, né, o escriba lá que escreveu o livro, ele foi escrevendo e acabou aquele papel, aquele pergaminho, né, que ele usa lá. Então, com isso, ele teve que pegar outro para continuar escrevendo, né? Então, nisso é uma continuação natural, uma divisão natural. Não que assim, é uma parte isolada primeiro e depois a segunda parte. Não, é uma história só. Se a gente pegar desde o começo, desde o primeiro capítulo de 1 Samuel até o capítulo 24 de 2 Samuel, é uma narrativa só, né? Um contexto só. Então, por isso que tem essa diferença aí. Uma primeira coisa que a gente poderia considerar. Então, o juiz de transição, no caso Samuel, ele foi o juiz de transição. O que significa isso? Que ele foi o último juiz, né, do tempo dos juízes, que foi mais de 3 séculos, que a gente viu nas outras aulas, né, passadas, quando nós falamos sobre o livro de Juízes. E aí nós entramos nessa parte da monarquia. O que é a monarquia? A monarquia é o rei de Deus. Deveria ser assim, né? O rei de Deus. E esse rei, né, tinha ali o seu profeta também, mas ele orava, ele buscava a Deus. Isso teria que ser, né, essa monarquia dentro do mundo bíblico. Porém, não foi muito assim, né? A gente vai ver alguns acontecimentos. Então, essa transição dessa monarquia, que Samuel, ele foi esse coadjuvante aí da história de como Deus estava tratando. Então, teve bastante coisa. Roseli, graça e paz, manda um abraço aí para o Maílson. Sejam muito bem-vindos, hein? Glória a Deus. Então, essas três narrativas aí, né, que nós vamos ver. Que mais que nós poderíamos falar? Então, o livro ele conta a história, né, desses três personagens aí da sua época, de Samuel, Saul e Davi. A primeira parte aqui é de Samuel. Samuel é um profeta, né, mas ele começa no comecinho, se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí, espero que sim, né, no começo a gente vai começar a entender um pouquinho desse enredo, onde estava esse lugar de sacrifício, né,
que Eucana subia. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, ou Ramá, né? Da montanha de Efraim, então lá da tribo de Efraim, tá? Lá onde que nós já vimos, né? Rogerinho, graça e paz, seja bem-vindo aí. Então, essa tribo que a gente viu, lembra lá do mapa, né, que a gente pediu para vocês consultarem, esse mapa tem lá a tribo de Efraim, que é perto ali de Benjamim. Então, desse lugar, né, houve um homem de Ramataim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana é homem, tá? Primeira coisa. Eucana é homem, filho de Zeroão, filho de Eluiu, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então até aí. Então esse é o enredo aqui que aparece a história dos pais de Samuel. Né? Quem foi os pais de Samuel? Então foi Ana e Eucana, né? O homem aqui que fazia isso. Então ele subia todos os anos para Siló. Siló é uma cidade que está ali perto de Jerusalém. Se eu não tiver Penina. Penina. Eu falei? Acho que é isso. Então a Penina, perdão, hein? Acho que é outro nome. Então a Penina era mulher também, né, de Eucana. Então Eucana, ele subia para Siló. Essa cidade de Siló, ela fica próximo a Jerusalém. Então era um lugar ali onde que lá naquela época lá de Josué existia o tabernáculo. Então ali foi colocado o tabernáculo para que o povo tivesse lá o local de adoração, o local de sacrifício, né, que eles subiam todo ano, né, para cumprir as festas e os seus votos lá. E aí o que acontece? Com a narrativa que a gente já conhece, né, que Penina pegava no pé dela e tal, e ela pegou e perturbava a Ana. E Ana subiu essa vez e chegou lá, né, nesse lugar do tabernáculo, onde já havia, né, o sacerdote, né, Eli, e nesse cenário onde ela orou ao Senhor. E essa oração, alguns teólogos falam que é semelhante ao Sermão da Montanha. Tem então todas as características que nós deveríamos fazer para poder estar ali adorando a Deus. Então, a primeira coisa, então, servindo a Deus, né? Então, essa oração. E aí a gente lembra do quê? Que Sarai era estéril, só recapitulando, Raquel era estéril, Rebeca, né? Rebeca e Raquel era estéril. Então nós vemos aqui também a mãe de Sansão, não me recordo agora o nome, também era estéril. E nós vemos também agora a Ana, que não poderia ter filhos. E depois desse filho ela teve outros filhos. Mas esse primeiro filho que ela fez um voto, e Eli até achou estranho, né? Falou, ela deve estar meio embriagada e tudo mais. Ele depois recebeu, depois de um ano ela teve o filho, e não naquele ano esperou desmamar. Esse ato de desmamar a criança, uns pensavam que era 3 anos, outros 7 anos. Mas era um período, né, que a criança não fosse mais dependente, né, do leite materno. E aí sim ela foi e levou, e chegou lá para o sacerdote Eli, que é da geração de Arão. Ele chegou e ela falou, né, que esse era criança, né, mais ou menos assim. Você lembra quando você me chamou de bêbada? Então, aqui, ó, o fruto, né, foi essa oração, foi esse o voto, foi isso que eu pedi para o Senhor. Então, eu vou entregar aqui para servir na casa do Senhor. Então, provavelmente, ele teve toda esse acesso, né, às histórias. Então, por isso que provavelmente ele seja um dos autores, né, do livro de Juízes, de Ruth e agora também de Samuel. Entende? Então ali ele começou a primeira parte, né? A primeira parte ali que foi a oração de Ana, né? A oração de Ana foi assim, fantástica, e dali foi cumprido um voto. Foi o desejo, né,
de Ana para apresentar o seu primeiro filho, que ela não poderia ter. E o segundo foi o chamado de Deus para Samuel. Quando ainda ele era criança, né? E provavelmente as professoras de escola de criança aí das igrejas, né? Tem essa informação, conta essa história, né? Que Deus chamava a Samuel quando criança, e ele não entendia direito, ia lá para Eli e falava, o senhor me chamou? Não chamei, e foi, voltou, até que Eli percebeu e falou, Deus quer falar com você. E ali nesse momento, onde ele recebe o chamado, né? Que chamado era esse? Era o chamado de estar ali já colocando como ofício de profeta, né? Além de juiz, ele era profeta e sacerdote. Então, Samuel, ele apresentou ali, né, a profecia de exortação a Eli. Olha só a responsabilidade. Ele nem sabia direito o que acontecia, por causa dos filhos de Eli, né, que tem toda a narrativa lá. Então, só para a gente dar uma acelerada aqui, tá? E com isso, queridos, nós temos a primeira derrota, né, dos filisteus nessa época. Porque o povo usava a Arca da Aliança como um amuleto. Então eles pegavam e falavam, não, a Arca da Aliança, né, que é lá de madeira, que tem o bordão de Arão, as tábuas da aliança dentro da arca, tinha também o maná celestial, né? Tudo aquilo que estava ali dentro, então era a presença de Deus, os querubins lá em cima, tudo ali certinho, então nós estamos seguros. Eles pegavam a arca e iam até, né, a guerra, contando que aquela arca ia proteger eles, só que a vida deles estava toda errada. Eles tinham ídolos, eles tinham várias coisas lá, que misericórdia, né? Só por Deus. E aí o que aconteceu? Foi trágica ali, né? Então usaram a arca de amuleto contra os filisteus. Então os filisteus, como a gente já viu nas aulas passadas, eram um povo, né, no livro de Juízes, era um povo do mar, que estava ali naquela região. Por isso que nesse livro de Samuel, os filisteus sempre estão ali atacando Israel por Judá, pelas cidades, porque Davi depois, posteriormente, foi rei, né, de Judá. 7 anos depois ele foi rei em Jerusalém, de todo Israel, né, no caso, como o rei, como todo o reinado. Então, esses filisteus, eles vinham e estavam ali cutucando mesmo, sempre, em toda a narrativa tem esses ataques dos filisteus. Os filisteus, por sua vez, eles tinham 5 cidades importantes. Vamos ver se eu lembro todas, né? A primeira é Gaza, né? A segunda é Asquelon, Asdod, Gate e Ecrom. Então, se você olhar naquele mapinha colorido, você vai ver toda aquela... Em frente ao mar Mediterrâneo tem o território dos filisteus e aquelas cidades que estavam ali dos filisteus, que estavam sempre lá. Tinha mais cidades, mas essas eram as cidades mais fortes, né? E eles eram um povo mais antigo do que os hebreus. Por isso que eles tinham mais força militar, né, para estar guerreando. E aí você consegue entender, né, aquilo que você foi lendo aí dos irmãos, né, que conseguiram ler, né? Só pela graça mesmo, esses filisteus. Então, queridos, aí onde a gente viu essa primeira derrota, né, do povo de Israel contra os filisteus. E aí no capítulo 7, né, dando uma acelerada aqui, no capítulo 7, o que a gente observa, né, os irmãos que leram aí? Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 3. Olha só que... vou dizer que é um absurdo, né? Mas era uma realidade. Olha só o que Samuel falou para o povo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E aí Samuel já estava exercendo ali a sua liderança, né? Dentro ali de Israel, como juiz e como sacerdote, como, né, profeta. E aqui, ó, no versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 7, diz assim: Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre
dentre vós os deuses estranhos, olha o que tinha lá dentro da casa do povo de Israel, deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então, o que estava atrapalhando a conquista do povo de Israel contra os filisteus eram esses deuses que eles estavam cultuando lá dentro. Lembra na época de Sansão, que Sansão estava todo ali errado, né, com um monte de coisa lá, e eles tinham essa prática natural, né? Tinha essa prática natural. E olha o versículo 4, o que que diz? Diz, então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baalins, olha só, os Baalins, que era o deus de Canaã, né? No antigo Canaã, antes da conquista de Israel, que era o deus Baal. Então, Baalins, que eram várias cidades que tinham as estatuetas lá. E também e os astarotes que serviam só ao Senhor. Então, Samuel estava pedindo, limpa, se santifica, joga esses ídolos para fora e confie somente em Deus. Essa é a linguagem, né, mais contemporânea aí para a gente poder entender. Então, esses deuses estavam ali atrapalhando, né, atrapalhando toda ali a sua concentração, porque o divino guerreiro queria trazer o livramento para o povo de Israel. Porém, existia uma outra confiança, que o povo de Israel estava ali meio que quase que debaixo do pano, ou até não, né? Estava ali bem explícito, né? Para todo mundo ver, porque não era segredo de ninguém ter isso daí. Então você vê que como que é importante essa parte. No capítulo 8, a gente vê o quê? O povo pedindo, né? Só um pouquinho antes, né, que eu esqueci de falar aqui, a vitória foi em Mispa também, próximo ali de Jerusalém, tá? Então foi tudo ali no entorno, né? Siló, Mispa, né? Todas essas cidades são ali perto. Então Mispa também é a cidade da tribo de Benjamim. Então a arca ficou presa lá durante 20 anos, né? 20 anos ficou lá com o povo. E por isso que aconteceu tudo isso. Então nesse trâmite aí do capítulo 7 para o capítulo 8, nós vemos o quê? O povo pedindo um rei. Aí a gente para e pensa, né? Mas no tempo de Juiz era uma teocracia. Então o governo era absoluto de Deus. Deus falava para o juiz e o juiz orientava todo o povo, fazia política, conselho, negócios, toda aquela organização era feita através de Deus, né? Já conhecia o Deus vivo. Sim, a Kátia está perguntando, eu acho que é uma pergunta, né? Isso porque o povo já conhecia o Deus vivo, né? Com certeza, é uma afirmação, né? Então, nesse caso, eles já conheciam, já teve experiência, já foram educados. Várias gerações já haviam morrido, mas sempre a lei, por algum tempo, né, era promulgada, era publicada e o povo tomava ciência disso, né? Como lá em Deuteronômio capítulo 6, a orientação era o que da lei, né, do deuteronômica, né? A lei deuteronômica era para fazer o quê? Para inculcar a lei na mente das pessoas. Só que existiam outros povos lá, que lembra que lá em Juízes tinha essa problemática, né? Que as pessoas vinham e estavam ali atrapalhando até o andar da carruagem, né? Mais ou menos assim. Vinham e faziam aliança, casamento. Então esse povo trazia também os seus deuses, e isso trazia toda essa complicação aí que a gente viu no texto. Então, no capítulo 8, vem esse pedido, né, do povo para um rei. Só que o povo estava tão assim, daquele jeito, né, tudo errado, que Deus deu um rei segundo o que o povo merecia, que foi Saul. Saul começou bem, né, já fazendo uma transição aqui para Saul rei, né? Aí Samuel vai lá e unge ele, não na frente de todos, mas pelo movimento profético ali, né? Saul começou a profetizar também, e todo aquele cenário trouxe o quê? Trouxe essa motivação. O povo estava com a motivação errada. Então essa motivação errada que acabou atrapalhando tudo, né? Então com isso trouxe. Só que eu estava até comentando, né, com uma irmã
a respeito disso hoje até, e ela falou, mas como, né, um rei poderia fazer isso, né? Como que o povo estava pedindo ali? Então, alguns dizem que Samuel, ele estava querendo ser rei. Mas na sua defesa, a gente vê, depois você pode ler o capítulo inteiro, na sua defesa a gente vê que ele não pegou nada, porque os filhos dele já não estavam dando aquele mesmo exemplo. Então não tinha uma expectativa do povo para continuar os juízes, né? Entre aspas assim, porque os filhos de Eli, estava tudo errado, né? Que depois ele caiu, quebrou o pescoço porque ele era obeso, né? Eli, e aí veio Samuel, os filhos de Samuel também, tudo errado, né? Não fazia as coisas que agradavam a Deus. Então o povo não botou muita fé. Eles falaram que vamos ser igual às outras nações, pedindo um rei. Só que esse rei não estava recusando o juiz Samuel, mas estava recusando o próprio Deus. E lá em Deuteronômio capítulo 17, se eu não estiver errado, a partir do 15, 14 ou 15, versículo 14 ou 15 até a 20, ele fala a respeito desse rei. Como que seria esse rei, né? Então esse rei deveria seguir todo um protocolo que a gente vê lá na lei deuteronômica. Tá ok? Só essa consideração para a gente poder entrar agora em Saul. Então Saul, o rei, né? Então foi uma questão de motivação. A motivação do povo estava errada. Eles estavam querendo copiar, né? Como eles já estavam com aqueles deuses, já sempre tinha que arrancar os deuses fora da casa deles, né? Do altar deles. Eles estavam com aquela mistura, né? Vamos dizer assim. Eles estavam ali atrapalhando, né? Essa parte. Então as falhas de Saul são reveladas, né? Então a primeira falha de Saul. Foi qual? A primeira falha foi oferecer sacrifícios, porque o povo estava se desviando. Então ali foi convocado o povo e Samuel falou para ele, falou: você me espera, né? Porque eu vou estar ali apresentando o sacrifício, né? E fazendo aquela cerimônia para vocês partirem para a guerra. Só que o povo estava lá e começou a dispersar os homens de guerra. Começaram a dispersar porque tá demorando muito. E Saul se precipitou. Saul se precipitou e foi lá e sacrificou. E o rei, na segunda lei, não poderia sacrificar. Precisava ser um sacerdote. No caso, Samuel. E Samuel depois apareceu lá. Estão entendendo? Então esse depois, né, ninguém sabe, uns dizem que foi até 2 anos, né? Mas a Bíblia fala que não foi, a Bíblia não fala foi 2 anos, mas só para você entender. Então aí, com essa demora, o povo começou a dispersar, ele se antecipou. Aí onde foi a falha de Saul? Saul pisou na bola nessa parte, entendeu? Nessa primeira parte. Aí a segunda falha foi o quê? Não destruir totalmente os amalequitas. Não sacrificar. Deus quer obediência. Samuel falou isso para ele. Isso, muito obrigado, Rose. Deuteronômio 17:14 fala dos reis. É o protocolo lá, né? Vamos dizer assim. Então essa segunda falha foi não obedecer a Deus, porque Deus falou, destrói todos os amalequitas, porque senão futuramente vai ter problema como já teve os seus pais, né? Mas mesmo assim, ele foi lá e não trouxe, né? Não matou todos os amalequitas. Então Saul, ele errou dessa maneira. Como ele não matou, né? Aí ele se justificou, sabe? A meia-verdade ou a desculpa usada como muleta. Então a desculpa dele para Samuel foi o quê? Falou, o exército, né, os soldados de Israel, eles vão, né, querer se rebelar, alguma coisa assim. Então eu fiquei com medo deles. Então, como esse medo, ele acabou não matando totalmente os amalequitas e não destruindo todas as coisas, pegou os despojos. Então isso daí é a primeira parte. E a família de Saul também é bem complicadinha. Por que a família dele é bem complicadinha? Porque a família, ele falava uma coisa e ele estava a ponto de matar o seu próprio filho, Jonatas. Olha só a situação. Por quê? Porque ele abaixou um decreto lá, Saul já estava meio virado no girai, né? Vamos dizer assim. E ele baixou um decreto lá e ele pegou e
falou, não, ninguém vai comer. E o povo estava desfalecendo. Só que Jonatas estava em outro lugar e não ouviu o que o rei, seu pai, Saul, estava falando. Então ele chegou e comeu lá um mel. E aí os soldados falaram para ele, falaram, não faz isso por causa disso. Ele falou, não estava sabendo, mas como que eu já me animei aqui, né? Porque eu estava sem comer e tudo mais. Só que trouxe toda uma problemática e ele ficou sabendo, o rei Saul, e ele falou, não, então, como eu falei que se alguém comesse ia morrer, então eu vou mandar matar o meu próprio filho, que é Jonatas. Olha que absurdo. Então, estava tudo enroscado, né? Tudo errado, né? E aí a gente vê toda essa problemática aí, né? Toda essa problemática na vida de Saul, né? Só dando uma adiantada aí para a gente poder continuar. E na segunda parte do primeiro, Samuel pediu que Saul esperasse por 7 dias, isso, justamente. Antes que o 7º dia terminasse, Saul ofereceu o sacrifício. Logo em seguida, Saul chegou. É isso mesmo. Obrigado aí, a Rose, por essa informação. Então, isso que ele pegou e durante esses 7 dias, né? Tudo isso daí. Então, a segunda parte, queridos, do primeiro livro ainda, nós estamos no primeiro livro, traz a história do chamado do rei Davi, né? E Davi tem como seu bisavô, né? A sua bisavó, Ruth. Lembra do finalzinho da aula passada, né? Que nós falamos a respeito da genealogia. E ela também entra. Boaz é o pai, né? O bisavô também. Não entra assim como no costume judaico, né? Mas propriamente dito foi ele que fez a criança, né? Junto com Ruth lá. Só que veio da família, foi para a linhagem de Noemi, né? Tá certo, queridos? Então aí já começamos a entrar aqui no capítulo 16, avançando bastante aqui nas histórias, né? Mas no capítulo 16 a gente já vai começar a falar desse chamado que Deus manda ungir a Davi. Então isso daqui é bem importante, bem importante. Então, em 1 Samuel capítulo 16, ele começa a falar, né? Então disse o Senhor a Samuel. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Então Deus já tinha rejeitado o reino de Saul. Então ele já não estava mais ali em concordância por causa das suas falhas. E tem muitos detalhes, só que não dá tempo para a gente falar, né? Mas só para você entender aí. Então isso, ele trouxe esse vaso, né, de azeite, foi lá e ungiu. Observe bem, a gente já até falou a respeito desse texto na célula, uma outra vez, né? No versículo 13, olha só o que diz. Do capítulo 16 de 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, que era a cidade dele. Então aqui o Espírito veio sobre a vida de Davi. Tá? Primeira coisa, ele era jovem, por isso que ele foge bastante, né, de Saul, porque ele era muito novo ainda, e ele estava ali nessa situação que não que ele se sentia incapacitado, né, por se tornar rei, porque o Espírito do Senhor é que governa tudo, e estava já sobre Davi. Porém, Deus acho que permitiu isso para que ele pudesse amadurecer, né, e se tornar um rei que Deus estava projetando, né? Vamos dizer assim. Só que, beleza, ungiu ali, o Espírito do Senhor veio sobre o rei Davi. No versículo 14, olha o que acontece. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Tá entendendo? Então o espírito que estava sobre a vida de Saul se retirou. E a partir daquele momento, o espírito maligno começou a atormentar, né, a vida de Saul.
Só que se você imagina que aquela porção, aquela unção que estava sobre a vida de Saul foi transferida, né, para a vida de Davi. Entende? Então essa conexão que a gente precisa entender, que é a ação do Espírito Santo naquela época. É tremendo isso mesmo. É muito sério. Então isso veio para trazer esse entendimento, né? Veio para trazer o Espírito Santo operando para a unção de governo sobre Israel, como a gente falou em outras aulas lá na igreja. Ok, queridos? Então essa é a primeira parte. A gente viu. Então quando Deus escolheu a perseguição, né, de Saul com a vida de Davi, porque depois ele matou Golias, né? Tem toda aquela narrativa lá que a gente vê nos próximos capítulos. E isso trouxe muito, porque as mulheres falavam que Saul matou milhares, mas... como que é mesmo? Davi matou milhares e as mulheres... Aqui o cântico, né? No 18, versículo 7, diz assim: as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso trouxe um ciúmes tão grande, porque o espírito já não estava mais sobre a vida de Saul. Então já trouxe mais perturbação, porque ele falou assim: perdi o meu reino. Né? Primeira coisa, perdi o meu reino. Então com isso trouxe toda essa problemática, né? E veio essa perseguição. Então Davi matou Golias e a perseguição começou. E tem toda uma narrativa até quando Saul morre. Então Saul, com certeza, perdeu o espírito. Saul, ele tem toda essa perseguição, umas loucuras que ele faz lá, tenta matar. Eu contei 5 vezes, né? 5 vezes a tentativa de Saul para matar Davi, só que Davi sempre fugindo, se escondeu na caverna de Adulão, tem toda aquela narrativa, passou por outros, e Saul matou 85 sacerdotes. Então foi uma coisa assim muito grave que Saul já estava fazendo, porque o espírito dele já não estava mais lá. Né? Então isso daí que a gente vê. Então até no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, nós encontramos isso, né? Toda essa perseguição. E aí entramos sim para o segundo livro de Samuel. Segundo o livro de Samuel, o que nós temos? 2 histórias principais, né? O reinado de Davi, né, de 7 anos e meio em Judá, e o reinado de Davi em todo Israel por Jerusalém. Então, dentro disso é o governo de Davi em Judá e a união de Israel por Davi. Lembra que lá em Josué, nós falamos que ainda só existiam as tribos, não era uma nação só. Deus tinha esse propósito de tornar todas as tribos uma só nação, né? Um só povo, uma só tribo. Para quê? Para que tivesse o governo teocrático ali, para estabelecer ali a divindade, né? O poderio do Senhor. Porém, aí isso foi acontecer só agora em Samuel. Olha só quanto tempo, quantos séculos, né? Que a gente vê toda essa narrativa passando aí, né? Porque eu tenho aqui anotado que a gente viu lá no livro de Juízes, né? Foi em 1375 a.C., mais ou menos, tá? E o livro de Samuel, nós temos aqui em 1400 anos. Então, mais ou menos. Então, 400 anos, mais ou menos, depois, para poder acontecer aquilo que nós falamos lá no livro de Josué. Entende? Só que Saul foi ruim, né? Saul pecou, pisou na bola, fez um monte de coisa. Agora Davi também pisou no tomate também, né? Por quê? Porque, acelerando um pouco aqui, ele até gostaria de construir o templo, né? Porque ele falou, eu estou bem aqui no meu palácio, estou estabelecido, estou bem, graças a Deus, tem tudo aqui, tem as mulheres que eu quero, tem tudo aqui comigo, né? Cris, graça e paz, Cris, boa noite. Estou vendo você agora. Então, tenho tudo aqui. Então, por que Deus vai estar lá numa tenda, né?
Não, vamos fazer um templo para ele. Aí o profeta Natan vem e fala, não, da sua mão, que você é um homem violento, matou muita gente, sua mão tem sangue, né? Mais ou menos assim. Aí ele falou, não, você não pode, vai ser o seu sucessor. Só que, aí olha só a história que vai fazer uma conexão já com o livro de Reis. Então, o pecado de Davi e as suas consequências. Então, a história mais conhecida, né, desse livro de Samuel, que é a história do pecado da cobiça ali, do adultério que Davi cometeu com a mulher, né, Eteia, que é Betseba, né, a Betseba. Então, esse pecado, né, e mandou matar Urias, né, o estrangeiro fiel hitita. Depois vocês podem estar lendo a história, né, não vou contar toda aqui. Mas essa ação, o que aconteceu? Ele foi lá, bem resumidamente, né, ele não foi para a guerra, ficou lá no palácio. E dali ele olhou para a mulher era bonita, mandou chamar ela, deitou com ela, só que ela ficou grávida e mandou para a casa dela. Aí quando ela soube que estava grávida, ela contou para Davi. Mandou falar para o rei, tô grávida de você. Aí o que ele fez? Olha só a maquinação maligna, né? Mandou chamar o cara que estava lá na frente de batalha, Urias, que era estrangeiro, né? Ele nem deveria estar ali lutando pelo rei, mas ele assumiu aquele compromisso de lealdade. Mandou chamar ele, pensando o quê? Não, ele vai entrar para dentro da casa dela, vai ter relação com ela, e depois, né, a criança é dele, não é minha, e fica tudo certo, resolvido. Porém, não deu certo. O rapaz, o soldado, Urias, ele ficou lá na porta, dormindo ao relento. Aí ele mandou chamar, falou, por que você não quer? Não, porque os meus companheiros estão lá, dormindo lá, né? O comandante do exército está lá, tudo lá na guerra, sem comer, e aquela luta toda, e eu vou estar aqui dormindo na minha casa? Não, não pode. Não, aí o rei vai lá, embebeda ele, mesmo assim, ele alegre do coração, cheio de vinho, não foi. Ele estava decidido. O que ele fez? Mais maldade ainda. Pegou uma carta, escreveu para o comandante Joabe, e falou, esse hitita aí coloca no lugar lá que está mais o bicho pegando, que para ele morrer mesmo. Então o comandante, ele falou, então esse cara deve ter aprontado alguma coisa, né? Então vou fazer isso que o rei pediu, que era muito leal, conselheiro, até político, né? O comandante Joabe. E foi e mandou. E foi lá que aconteceu, ele morreu. Beleza. Né? Então tá certo, agora eu vou ficar com a mulher. Só que, o que aconteceu? Veio o profeta. O profeta Natan veio no capítulo 12, né? De 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12, contou uma parábola para Davi. Quando ele contou essa parábola, ele contou uma história lá e, querendo ou não, Davi já pegou e deu a sentença para ele mesmo. Falando, não, esse cara tem que morrer e ser restituído. E aí, Davi, o profeta, falou para o rei Davi, falou, esse cara é você. Ele falou, esse cara sou eu? Esse cara sou eu? Então aí, o que aconteceu? Aí caiu a ficha dele, o que ele tinha feito. Aí nesse relacionamento, ele foi lá, orou ao Senhor, porque o profeta, vamos ler um pedaço aqui que eu estou achando que é importante, né, para a gente trazer aqui. E aí, depois que ele fala, né, no versículo 7, vamos ler a partir do 7. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7, diz assim, então disse Natan a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aí começa o chicote estralar, né? Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Quantas e quantas vezes Deus livrou Davi das mãos de Saul? Diversas vezes. Como a gente falou, mais de 5. Que eu contei foi 5, né? E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também a dei a casa de Israel de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Então ele já tinha todas as mulheres que ele desejava. Tinha perdido Milca, né? Depois mandou chamar Milca lá, porque ele tinha 100 prepúcios dos filisteus. Então Milca era filha de Saul, mandou chamar ela. Só que olha, essa parte corta o coração, né? Porque
como a família de Saul era toda desorientada, vamos dizer assim, ela pegou e Milca foi dada para outro homem, e esse homem casou, porque Davi estava fugido, então já era, né? Vamos consertar aqui a vida de Milca, né? Porque ela vai ficar sozinha? Não, vamos dar um marido para ela. E nisso, quando o rei já era rei, mandou chamar ela, né? Ela já estava casada. E o cara chorou desesperadamente lá e a Milca foi lá. Só que Milca depois, mais para frente a gente vê que ela, um pouquinho para trás na verdade, ela não teve filhos, né? Não teve filhos porque ela era amarga lá de coração por toda essa história, né? O pai estava morto, o irmão estava morto, o outro irmão dela também estava morto, era uma tragédia, né? A família dela. E depois Davi tinha um monte de mulher e mandou chamar ela porque ele tinha direito. E mesmo assim estava naquela situação, né? Então, aí ele tinha todas as mulheres, não precisava de Betseba. Não precisava, mas Batseba. Mas por isso, aí vem a palavra do versículo 9. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, né? Os amonitas, que eles estavam em guerra lá naquela ocasião. Agora, pois, não se apartará. Olha só esse versículo que é muito importante para a gente entender todos os restantes dos capítulos seguintes, tá? Até o 24. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E olha só o que aconteceu, quanta violência, né? Para quem leu o livro lá, já sabe, aquele que vai ler já se prepara. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Então, dos próprios filhos dele. Então, quem leu já sabe. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, que o próprio filho dele fez, Absalão. E darei a teu próximo, o qual te deitará com as tuas mulheres perante este sol. O que Deus fez em oculto, nossa, é forte, hein? Misericórdia. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Aí ele falou, e agora? Já era, né? Já era, não tem para onde correr, né? Só que a criança, aí ele entrou, ele falou, esse homem sou eu, se arrependeu, pequei contra o Senhor e toda, né? E aí a gente vê isso daí. Então, a repreensão de Deus através do profeta Natan veio de encontro, e tudo aquilo que Natan, está escrito na Bíblia, obviamente, mas falou, escreveu, né? O narrador aqui colocou no texto, aconteceu na família de Davi, por conta desse pecado. Então a primeira falha foi essa daí, né, que a gente viu na vida de Davi. Porque às vezes a gente olha assim os personagens bíblicos e acham eles assim o máximo, né? O super-herói bíblico. Então pessoas assim que, nossa, eu quero ter um coração igual o rei Davi, achando que Davi é quase, né, Jesus. Moisés é quase Jesus, né? E tantos outros personagens. Só que na verdade não. Eles também erraram, também pecaram, porque era ser humano. Só Jesus que veio sem pecado. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então as consequências desse ato, né, de estar ali, que a criança morre e tudo. Aí depois ele chama a Betseba, né, para ser mulher dele, tem um filho com ela, e esse filho chama Salomão. Esse filho Salomão é que depois vai dar continuidade ao livro da semana que vem, se assim Deus permitir, né? Que a gente esteja aqui. Então, aí o que aconteceu dentro de todo esse cenário? Houve estupro, mas entre os filhos de Davi. Então, Amon, é o nome do camarada, ele desejou tanto Tamar, que era sua filha, que ele acabou pegando lá uma orientação de um colega e acabou entrando lá com ela e coabitou com ela. Depois que ele teve a relação sexual com ela, ele expulsou ela de lá, né? Bem resumidamente, né? E com isso teve estupro na família dele, né? Teve também fraticídio. O que significa isso?
Esse fratricídio significa o quê? Que ela foi lá e o irmão Absalão, ele ficou planejando. Depois de 2 anos, ele foi lá e matou o seu próprio irmão Amon. Ele planejou uma situação depois de 2 anos, num lugar um pouquinho mais no campo lá, e aí veio esse homicídio, né, entre irmãos, Absalão e Amon. Então, Absalão propriamente não matou ele, mas entrou essa arquitetação, né, do irmão dele para poder matar. Então foi lá e matou também. Então olha só a trajetória do rei Davi, esse personagem aí tão conhecido. Foi a traição também de Absalão, porque Absalão, ele pediu para ser rei de Hebrom, lá de Judá. Ele falou, não, deixa eu ser rei lá. Só que ele já foi maquinando tudo para poder ser rei, e aí ele pegou um governo, pegou influência entre todo Israel, porque o rei tinha permitido, sem noção, né? Permitido ele ser rei lá em Hebrom, e ele começou com toda essa narrativa aí e trouxe. E Davi ficou com medo dele e fugiu do seu próprio filho. Olha só que terrível que é. Né? E aí esse filho também Absalão pegou as suas concubinas e colocou lá, misericórdia, né? Colocou num lugar público lá e teve relação com elas à luz do dia, para todas as pessoas verem. Então era uma usurpação, porque concubina era só para que a genealogia, né, a descendência do homem israelita, no caso, ou no caso de Davi, tivesse a consequência, tivesse filhos. A concubina era para dar filhos para o rei aqui no caso. E isso Absalão ele pegou, esse Absalão virou Satanás. Ele era uma pessoa assim bonita, né, aparente, todas as pessoas viam ele dessa maneira. Mas ele estava com essa problemática aí. E depois teve toda essa guerra entre as tribos e morreu gente, até do próprio povo de Israel. Lembra que lá no começo, quando o rei Davi era rei de todo Israel, era para ter unidade. Só que Absalão ele foi comendo pelas beiradas, né, como diz o mineiro, e acabou trazendo toda essa problemática aí. Entende, queridos? Então isso aconteceu. Tudo que a profecia de Natã se cumpriu na vida de Davi. Então a espada jamais se afastará da sua casa, da sua própria casa vem o mal sobre si. Então teve o homicídio entre os seus irmãos, teve lá também Absalão, né? Essa traição, estupro, o sequestro das mulheres. E aí é legal que a gente vai entender, guarda isso, né? Que eu vou estar falando agora, que a gente vai aprender lá, vai usar na próxima semana, se assim Deus permitir. Davi, ele decidiu, depois de tudo isso, imagina, o coração do cara devia estar arrebentado, né? De Davi. E ele decidiu colocar as mulheres lá, para que elas não iam ter mais relação com ele, as 10 concubinas, as mulheres dele que ele tinha, deixou tudo lá num lugar separado, para que elas pudessem viver sem ter mais relação sexual com ninguém, e nem com ele, obviamente. Então deixaram ela lá num celibato forçado, né? Mais ou menos assim. Então aí a gente vê essa preocupação. E aí lá no capítulo 1, versículo 1 de 1 Reis, a gente vai entender isso. Então teve isso: tomarei as suas mulheres e a sua própria vista darei a outro homem, não em segredo, mas diante de todo Israel, em plena luz do dia. Entende, queridos? Então é isso que aconteceu, né? Essa narrativa aí, esse pecado mal pensado. Então esse foi um problema que a gente vê, né? O primeiro problema foi ele deitar com Betseba, primeiro pecado. Só que deu tudo errado, né? Deu tudo errado na vida dele. Depois o segundo foi colocar Absalão como rei de Hebrom. Não precisava, porque ele já era rei de tudo, né? Não precisava disso, de outro reino. Só porque ele era, não tinha necessidade nenhuma. Só que aí teve toda uma arquitetação ali, né? Do próprio Deus para cumprir a profecia. Não vamos dizer nem que foi do maligno, né? Mas foi o próprio Deus. Mas foi maldade. E aí o mal veio sobre ele, né? E aí nós vemos no final desse livro, do 2 Samuel, nós vemos as reflexões finais sobre Davi e seu reinado. Então os 2 poemas, né, os 2 cânticos, né, que a gente vê
lá de 2 Samuel 22, o capítulo inteiro, e quando ele começa a falar toda aquela narrativa que ele se livrou de tudo, aquele que leu todo a Bíblia essa semana, né, o livro de Samuel, vê nesse poema a alma dele, né, a sua declaração ali de fidelidade, que Deus foi fiel com ele, né? Ele não foi muito, né? Mas Deus foi fiel com ele, e tem tudo isso daí, ele chama até a Davi de lâmpada, né? A lâmpada de Israel. Davi é chamado como lâmpada de Israel. Só que essa lâmpada é de Deus, né? Que ilumina Davi para iluminar Israel. Então é assim, muito forte esses dois poemas, né? Se você ainda não leu, leia, que é tremendo, muito forte. E depois nós temos a narrativa dos valentes de Davi, né? Que é os guerreiros poderosos, lá no capítulo 21, 15 a 22 também fala a respeito disso. E por fim, esses valentes, né? Esses valentes, eles eram tão assim, casca grossa, né? Vamos dizer assim popularmente. Ele era tão casca grossa que ele tinha Benaia, se eu não tiver errado o nome dele, ele segurando a sua espada, ele matou 800 homens. E a mão dele ficou com cãibra, que ele não conseguia soltar a espada. Você imagina isso? De tanta força que ele fazia, de tanta intensidade que ele colocou. Pô, mas matou 800 caras. Então você imagina, os caras eram fera, né? Eram os 3 guerreiros, né? Poderosos, 3 valentes de Davi, os mais, né? Vamos dizer assim, a tropa de elite, né? De Davi. Então é isso daí que ele fez. E depois, o último texto é muito importante também, o último capítulo, né? Por assim dizer, é o censo que ele pediu. O censo que Davi pediu não era para ter pedido também. Porque ele estava colocando a sua força no exército que estava ali. E Joabe ainda, né? Não, que Deus prospere, né? Que tenha muitos soldados e tudo. Só que Joabe cantou a bola para ele. Falou, tem certeza que é isso? Só que o rei falou, não, eu tenho. Aí foi. O cara levou, o comandante do exército, Joabe, ele levou 9 meses para percorrer todo Israel, levantando quem estava apto para lutar em uma guerra. Quem estava ali apto para ser um militar e lutar em favor de Israel. Olha só. 9 meses o cara percorreu tudo. Quando ele voltou e trouxe o relatório, Deus se desagradou dele. Não de Joabe, né, obviamente, mas de Davi. E todo o povo pagou por esse pecado. Porque o pecado não precisava desse censo. Imagina o trampo que deu, cara. De andar 9 meses em todo Israel, levantando cidade por cidade, né, tribo por tribo, foi lá listando. E na tribo de Judá, na tribo de Israel, né, ao norte, tinha 800 mil soldados. E na tribo do sul, né, de Judá, tinha mais 500 mil soldados. Então, mais de 1 milhão e 300 mil soldados prontos para a guerra. E aí, o que aconteceu? Olha, Deus é tão misericordioso, olha, misericórdia da misericórdia de Deus. Mas Deus ainda falou para Davi, o que você quer que aconteça? Que você fuja dos seus inimigos, que venha fome na terra ou venha uma peste. E ele pediu essa peste de 3 dias, né, que a Bíblia diz, mas alguns falam que são 3 anos. Então, esses 3 anos aí, e morreu mais de 70 mil pessoas em todo Israel por causa dessa peste. Então, por que o rei Davi pensou? É melhor cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que na mão dos inimigos, né, que não vai ter nenhuma chance. Então, com isso, a gente vê isso daí. E Araúna era uma posição, né, alguns dizem lá, o território de Araúna, e lugar onde que o rei Davi foi lá e comprou aquela terra, que posteriormente foi colocado ali o templo de Jerusalém. Foi naquela região lá de Jerusalém. Amém, queridos? Então essa é a aula, né, de hoje sobre o livro de Samuel. É bem rápido, tem muita coisa para ser dita, mas a gente pode estar conversando aí durante a semana, durante os grupos, você colocar suas dúvidas aí,
para que a gente possa sintonizar aí essa mensagem. Tá ok, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm um pedido de oração? Se tiver um pedido de oração, coloque aí, para que a gente possa estar orando, né? Vamos orar pelos profissionais de saúde, né? Para que a gente possa continuar vendo a mão de Deus, né? E orar pela nossa cidade e para que Deus tenha misericórdia, né, da nossa cidade. Tem pedidos aí? Escreva aí, por favor, para que a gente possa ver. E é isso. Então, enquanto você escreve aí os seus pedidos de oração, a história dos reis de Israel, né, propriamente dita aqui em Samuel e também no livro de Reis, obviamente, é como se fosse um bloco só, né? De 1 Samuel a 2 Reis seria um bloco só dessa história, nessa linha do tempo, que conta toda a história dos reis, né, que estão ali. Ah, Vanessa, apareceu, Vanessa. Graça e paz, seja bem-vinda aí no final, mas eu acho que você já estava mais tempo, né? Não tinha visto, então. A Wanda está me avisando aqui que você já está. Ainda bem, hein? Senão... Brincadeira. Amém, queridos? Então, vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar a Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, dessa cidade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse tempo, por essa bênção que o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem ministrado tantas coisas, ó Pai, e nós estamos entendendo nessas aulas, Senhor Deus, da Bíblia, desse panorama, como que surgiu e como esse povo se comportou, Deus, diante do Senhor. E como o Senhor, com a sua infinita misericórdia e graça, tem sustentado essa nação até os dias de hoje, Deus. Nós queremos te agradecer por cada aula que já foi dita aqui e como nós aprendemos nesses dias, Pai. E que, ó Deus amado, as pessoas sejam alcançadas, as pessoas sejam abençoadas. E que, ó Deus amado, em nome de Jesus, oramos pela cidade de Araraquara, dentro desse cenário da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todo o Brasil e das nações da terra. Senhor Deus, que o Senhor traga luz, a tua graça comum alcance os cientistas, ó Pai, e que eles possam, Senhor Deus, desenvolver o quanto antes, ó Pai amado, essa vacina contra esse vírus e ser cessado, Deus, todo esse mal que vem assolar as pessoas, ó Deus, de todo o mundo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos, ó Deus amado, também pelos profissionais de saúde, de segurança, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai. E que, ó Deus amado, o Senhor guarde a família, que haja saúde, Senhor Deus, física, haja saúde perfeita, Deus, sobre todos aqueles que estão à frente, continuam trabalhando desde o começo, aqueles que voltaram a trabalhar, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, e que o Teu Espírito Santo abençoe, Deus, e fale grandemente a Tua igreja, que a Tua igreja se posicione como igreja e que possa, Senhor Deus amado, avançar nas suas conquistas em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês aí. E se assim Deus permitir, muito em breve estaremos juntos lá na igreja novamente. Um beijo no coração, graça e paz.